Paulo pergunta em 2 Coríntios, ele fala que concórdia entre Cristo e Belial são coisas totalmente opostas. Para quem não sabe, Belial era uma entidade, uma potestade já reconhecida pelo povo de Israel naquele tempo, naquele então, já no Primeiro Testamento. Era uma potestade que trabalhava com a bagunça, com as coisas sem valor, sem sentido, porque a própria palavra Belial significa sem valor, algo que não tem sentido, algo que está bagunçado. Normalmente essa potestade era atribuída às pessoas que não tinham uma vida ordeira, que tinham uma vida de bagunça, as pessoas dadas ao vício, que andavam bagunçando, que não tinham objetivo de vida, as pessoas que normalmente estavam dadas à violência, à maldade, que atuavam com dolo, homens sanguinários. E nós vamos encontrar várias passagens, Deuteronômio, Juízes, primeiro livro de Samuel, aqui Ana, quando Eli pensa que ela está bêbada e a repreende, e ela se defende porque ela estava orando e chorando, ela diz, não tenhas tua serva como filha de Belial. Então esse termo filho de Belial, o filho de Belial era muito usado, se atribuía a pessoa que estava nessa vida de bagunça, sem valor, sem sentido, e estava perdendo sua vida, logicamente se dizia, ele é filho de Belial. Belial está trabalhando e está tendo ele como um filho, o qual está sendo proliferado em maldade, e com certeza isso não era aprovado nem pela cultura judaica, e muito menos pela doutrina da igreja, porque Paulo está falando que não há conexão. Em 2 de Coríntios está aqui, 6:15. Nós temos várias passagens, entre outras passagens onde aparece a palavra Belial, como está escrito aqui em hebraico. Agora nós estamos salvos, estamos libertos, estamos transformados, graças a Deus. Estamos em vitória. Desde já quero agradecer aos que oraram por mim. Já fiz a cirurgia, já tirei os pontos, graças a Deus. Eu estou com alguns cuidados ainda, mas já estamos na bênção do Senhor. Muito obrigado pelo amor, pelo carinho, pelas mensagens que muitos mandaram, as dezenas, graças a Deus. E olha só, nós, como falei, estamos transformados, livres, mas não estamos livres dos ataques do inimigo, estamos livres do pecado, da maldade, da culpa, estamos regenerados e transformados, mas dos ataques não estamos livres. O próprio Paulo falava, eu tenho um espinho na carne, um emissário de Satanás. Olha a alegoria que ele fala, um emissário de Satanás vem me esbofetear. Que problema é esse que ele falava com tanta dificuldade ao ponto de falar que ele estava sendo esbofeteado? Então, o negócio era sério. E aí que nós temos que analisar o quanto a nossa vida está dando brecha, porque podemos ser salvos, mas podemos estar dando brechas para ações demoníacas. E essa ação maligna de Belial, ela trabalha na bagunça. Normalmente trabalha na mente e, lógico, isso vai sendo transferido para toda ação. Nós estamos estudando a matéria de psicologia à luz da palavra e tem muita gente que tem me bombardeado, entre tantos que tem me elogiado, tem louvado a Deus pela matéria porque estão gostando, estão amando. Temos uma apostila linda, você precisa estudar conosco. Na descrição do vídeo está o link, estamos completando as aulas. Fiquei ausente esses dias que estava me recuperando da cirurgia. Agora, preste atenção, até na psique, na alma, eu digo, não posso tirar Deus, a essência do Criador, do que é a psique. Psicologia significa estudo da psique. Quem pode mais nos ensinar, a não ser o próprio Criador, através da sua palavra, aquele que criou a essência do homem, que o fez à sua imagem e semelhança. Então, por favor, você que não gosta de psicologia e fala que eu estou falando de temas demoníacos, por favor, estude um pouquinho mais e entenda o quanto o ser humano é criação de Deus e a sua psique, ela precisa ser estudada. E nós estamos estudando agora exatamente TCC, terapia cognitivo-comportamental. E justamente vemos em toda essa dinâmica de como o ser humano começa a ter distorções cognitivas, problemas na mente, bagunças na sua própria mente. Aí vem essa trilogia, esse círculo, vamos falar assim, de pensamentos, emoções e comportamentos. Primeiro pensamentos, depois emoções e comportamento.
Tudo isso aqui é um ciclo, gente. Isso aqui é um ciclo. A terapia cognitivo-comportamental ensina isso. Pensamentos, emoções, comportamento. É um ciclo. E se eu não quebro isso aqui, vou ficar preso. É muita coisa que está totalmente distorcida. Se meus pensamentos não estão organizados, muita gente fala assim, essa pessoa é desequilibrada, você tem que se equilibrar. Eu não gosto dessa palavra equilíbrio, porque se você fosse uma pessoa equilibrada, você andaria no mesmo patamar sempre. Isso é algo impossível no ser humano. Tá? Uma pessoa totalmente equilibrada, creio que não existe, porque você falaria da mesma maneira sempre, se comportaria na mesma linha, você seria praticamente um robô. Não existe, eu creio, equilíbrio, mas sim organização. E há muita gente que está padecendo, embora é salva, é liberta, é transformada. Não duvide nunca disso, porque na mente, normalmente, Belial começa a te acusar e começa a dizer que você não é salvo, que você não é filho de Deus, que você não é liberto. Não, querido, você é, declare isso todo dia. Aliás, eu sempre ensino que todos os dias você tem que reivindicar a tua postura de herdeiro e co-herdeiro em Cristo, e de regenerado, de santificado, né, de um ser que está aguardando a glorificação eterna. Nós cremos nisso. Então, não posso aceitar que o inimigo, essa potestade Belial, esteja agindo na minha mente e bagunçando, começando meus pensamentos. Porque uma vez que hajam pensamentos distorcidos, haverão emoções distorcidas. Eu quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes você teve um pensamento através de informações, porque as informações vão vir através da visão, da audição, de algo que você vê, sente, enfim, dos sentidos que são o radar que está captando todo tipo de informação para que você possa formular ou reformular pensamentos. E você cria um monte de fantasmas em relação a uma situação, em relação até uma pessoa, a um certo grupo de pessoas. E você criou fantasma. E você criou distorções terríveis, terríveis, terríveis. Mas quando passou esse processo, você recapacitou e se reorganizou, você percebeu que esses pensamentos estavam todos errados. Meu Deus, não tinha nada a ver com o que eu estava pensando. Por quê? Porque normalmente os pensamentos chegam às emoções, e nas emoções aí você tem que recapacitar. Peraí, será que eu estou agindo da maneira da maneira certa ou errada? Eu estou me comportando da maneira certa ou errada? Isso é algo fantástico que nós podemos fazer. Quanto mais nós que somos servos de Deus, que temos a luz da autoridade da palavra de Deus. Olha o que Paulo está falando aqui. Não há que concordância entre Cristo e Belial. Ou seja, todos os dias eu tenho que combater isso e falar, isso pertence a Deus ou não? Isso pertence a um servo de Deus ou não? Nos pensamentos você tem que estar sempre separando. Que horário? Todos os horários, 24 horas por dia, de manhã à tarde, de madrugada, à noite, deitado, andando, caminhando, correndo, sei lá. Pensamentos malignos que vão te atingir, pensamentos de Belial. Então, eu tenho que separar. Não, isso aqui não é de Deus, isso aqui é de Belial. Tenho que separar. E o próprio Paulo está dizendo claramente aqui no versículo 14, não vos prendais em julgo desigual. Isso abrange muita coisa, né? Com os infiéis. Fazer alianças, associações, dinâmicas para estar com pessoas que não professam a mesma fé, enfim. Mas também no cotidiano, pessoas que não pertencem a uma natureza de uma índole santa, boa, porque há muita gente que não é convertida, mas tem uma índole boa, tem caráter. Conheço muita gente que nunca pisou numa igreja e tem caráter, é fiel à esposa, ao marido, é fiel à família, é fiel a muitos valores que às vezes muitos cristãos estão jogados fora. Comente aí, você conhece algum que não é cristão, não é necessariamente um cristão crente, frequentador de igreja, que tenha caráter? Você conhece alguém? Comenta aí, de repente, teu sogro, tua sogra, tomara que seja, né? Teu pai, tua mãe, alguém da sua família, ou alguém, amigo, conhecido, uma pessoa correta, você conhece, pronto. É possível ter uma estruturação e uma organização de pensamento. Quanto mais nós que somos regenerados. É lógico, nós sabemos que não adianta ser bonzinho, porque a questão da salvação, a questão do poder salvífico precisa de uma regeneração. Ninguém é salvo porque é bonzinho. Porém, boas obras sempre, com certeza, estão diante do Senhor. E Ele vai analisar. Agora, salvação é
O único caminho é Cristo Jesus. E aí nós temos que aprender a separar. Agora somos salvos e regenerados e o caminho é Cristo. Eu fui salvo só através de Cristo. Não há outro caminho a não ser Ele. Não há outro meio a não ser Ele. Quanto mais agora que eu estou salvo, devo estar filtrando e estar separando e não fazer aliança, nem julgo com coisas malignas. E aí eu devo me depurar. Belial fala de muitas coisas, fala de destruição, fala de bagunça. Quando há bagunça, bagunça mental, bagunça no sentimento, nas emoções, bagunça nos comportamentos, bagunça física, bagunça dentro de casa, bagunça nas finanças, bagunça, qualquer tipo de bagunça, Belial pode estar operando. Que mais? Quando há maldade, dolo em nosso coração. É possível que a maldade e o dolo, o que é dolo? É quando propositalmente nós começamos a fazer alguma coisa maligna e entramos no pecado, do que é iniquidade. Eu tenho um estudo onde eu falo sobre o que é pecado, o que é iniquidade, o que simplesmente é errar o alvo na originalidade da palavra, e o que é iniquidade quando propositalmente alguém deliberadamente vai lá e faz algo ruim. É possível que nós façamos isso sim, se nós nos descuidamos. Mas Natanael, eu não sou um filho de Deus, você é um santo e você precisa manter essa santidade a cada dia. Agora, eu preciso lidar com essas distorções cognitivas, TCC e terapia cognitivo-comportamental. E nós falamos muito disso e vamos tratar isso à luz da palavra do Senhor. É algo maravilhoso, é algo muito bom. Como combater essas distorções malignas que surgem nos pensamentos, vêm para as emoções, depois geram comportamentos. E os comportamentos, com certeza, vão gerar resultados e colheitas desastrosas se não há uma intervenção pela ação da palavra e do Espírito Santo. Então, nós não podemos ter essa aceitação aquilo que não pertence a Deus, porque eu posso ser chamado de filho de Belial, perfeitamente segundo aquilo que eu estou fazendo. Quando Paulo diz aqui, não misturem as coisas, isso que está acontecendo hoje na igreja, quando você vê uma perda de valores, por isso Belial significa aquilo que não tem valor, aquilo que não tem lucro espiritual, aquilo que não tem um retorno na dimensão celestial. E hoje se fazem muitas coisas que não tem valor, não tem essência celestial. Quanta coisa se faz. Sempre digo que na igreja temos muita gente habilidosa. Hoje temos músicos, temos cantores, temos pregadores, temos técnica, temos homilia, temos hermenêutica, temos tudo que você possa precisar, desde a tecnologia, material, microfones, enfim, áudio, mesa de som, microfone, meu Deus do céu, hoje inteligência artificial, eu não estou dizendo que a gente não vai usar isso, podemos usá-lo com certeza, mas preste atenção, o problema é quando Belial, a mistureba do mal, entra na igreja e as coisas já não são feitas com pureza e não há um valor celestial, um valor de glória, um valor de santidade. E as coisas são feitas numa mistureba. E hoje em dia vemos tanto movimento. E há muita gente que diz, meu Deus, que grande avivamento. Que grande avivamento, uma vírgula. Né? Os avivamentos no passado começaram, em primeiro lugar, preste atenção no que eu vou falar. Os avivamentos no passado começaram com pequenos grupos. Começou com uma, duas. Em Atos começou com 120 perante as multidões que Jesus fez. Que Jesus operou maravilhas. Que Jesus atraiu. 7 mil, 5 mil, somando todas as multidões que foram beneficiadas, é um número ínfimo, talvez insignificante, 120 pessoas. Mas começou o avivamento com um número pequeno. Esses grandes avivalistas do país de Gales, os grandes avivalistas da Inglaterra, da Europa, na Alemanha, meu Deus, quantos avivalistas, começaram com 1 ou 2 orando num porão. A reforma começou com Martinho Lutero orando na torre da igreja lá e clamando ao Senhor sozinho. Os avivamentos começam com um número pequeno, insignificante. Mas há uma grande marca. Qual é a marca primeira? Desejo de buscar ao Senhor no clamor e na oração. Se gasta mais do que normal, se investe mais do que o normal na oração. Quer ver quando realmente não há mistura de coisa maligna, fusão, status e coisas desse tipo? É porque
é feito em segredo e a busca de intimidade com Deus em oração. Segundo, palavra. O povo se volta para a doutrina e a palavra, logicamente, gera arrependimento e conversão. Aí sim. Aí depois virão as multidões. As multidões é uma consequência. Mas o que nós vemos hoje em dia é um evangelho mistureba. Vemos palcos, vemos luzes, vemos fumaça, vemos ritmos, danças, lenços, pulseirinhas. Vemos multidões, todo mundo levantando as mãos e o artista pula no palco, grita, canta, ministra, fala bonito, oh meu amado, meu lindo. Aí todo mundo fala, que avivamento, uma vírgula mesmo, mas isso é tudo emocionalismo, estão subindo na montanha, Raul, Raul. Estão subindo na montanha, encontros efusivos, emotivos, tanta coisa que se inventa para atrair gente. Todo mundo fala, é um novo avivamento. Mentira, para de mentir, isso é coisa de Belial, é mistureba de emocionalismo, de mundo, de tendências humanas, mas está faltando o verdadeiro arrependimento, oração, compunção e volta à sã doutrina. Meu Deus do céu. Tome cuidado com todos esses movimentos. Já fiz parte de muita coisa, você já sabe. Agora nós precisamos entender que a igreja precisa se edificar com valores, porque Belial não traz valores, é sem valor. Belial agita, Belial traz mistureba, Belial, e Paulo está falando, não misturem. Nós não somos filhos de Belial, nós somos servos do Onipotente, nós somos servos de Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Creia nisso. Agora, pessoalmente, precisamos analisar o quanto a nossa vida está bagunçada, como falei, nas emoções, nos pensamentos, nas ações, em família. E hoje vemos tanta bagunça dentro da família, bagunça em todo sentido, bagunça econômica, bagunça e mais bagunça. Que o Senhor nos livre e nos guarde. Te convido para estudar conosco. Vamos tratar vários assuntos nessa matéria. Na descrição do vídeo está o link lá. Nós já gravamos vários itens preciosos. Temos já quantas aulas, Agni? 4 aulas já. 4 aulas já disponíveis, preciosa, a apostila está linda, toda organizada. E agora vamos entrar na parte do TCC essa semana, com a ajuda do Senhor, tá bom? TCC, e vamos ver a luz da palavra do Senhor. Há uma dimensão chamada Tohu Bohu, Tohu, Tohu Vavohu. Lembra quando eu fiz o estudo Tohu Vavohu? Que é Tohu Bohu em hebraico lá no Gênesis. Quem lembra o que é Tohu Bohu? Pesquise aí o que é Tohu Bohu. Tem um estudo maravilhoso aí. Vou associar tudo isso como Belial trabalha nessa dimensão Tohu Bohu, que é desordem e vazio, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde nessa bagunça que está aí em todo esse mundo, que o Senhor nos livre, nos poupe. Vamos para frente, que vem um ano de muita bênção, glória e revelação. Que o Eterno te abençoe. Um abraço e um beijo no seu coração.